a mão no coração, vamos ler esse texto. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês. Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não, insistas comigo? Que te deixe, não mais a acompanhe? Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu Deus será o meu povo. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi ouviu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Bom, quem diria que uma moabita teria um livro, a história dela, e um livro que leva o nome dela nas Escrituras. Por 10 gerações, Moabe não podia entrar na presença de Deus, no santuário do Senhor, na terra do Senhor. E agora falta pão na terra do pão. Na casa do pão não tem pão. E não tem nada pior quando na casa do pão não tem pão. Belém, agora não tem pão. Noemi com a família toma uma decisão. Nós vamos então para Moabe. Não dá para entender, porque Moabe, a Bíblia fala, eu já fiz um culto inteiro sobre isso, a minha bacia de lavar. Moabe significa o lugar da imoralidade. Um povo que foi gerado de uma relação incestuosa de Ló com sua filha mais velha. E eles vão. Lá, ela não encontrou a fome, mas encontrou a morte. Então agora morrem marido, filhos, e ela fica sozinha. E chega a notícia lá em Moabe, que Deus socorreu o seu povo. Aqueles que não são do tipo, vou pular do barco porque o barco vai afundar. Aqueles que ficaram, plantaram, esperaram o socorro do Senhor. E agora está no tempo da colheita da cevada. E como uma indigente, ela decide voltar. Bom, mas Deus não desperdiça nada. Nós sabemos que até os nossos erros Ele aproveita. Então a ida para lá causaram perdas, muitas. Mas ficou uma Ruth. Alguém que enxergou na mulher, que agora não quer mais ser chamada de Noemi, mas de Mara, porque se tornou tão amarga com as perdas. Você vê como ela fala, uma pessoa sem esperança, acabou para mim.
Não tem mais esperança para mim. Por que vocês vão ficar comigo? Eu perdi tudo. Ainda que eu me casasse e viesse a ter filhos, vocês iam esperar? Não, não, acabou. Não resta mais nada para mim. Por um momento a Noemi olhou e viu as consequências das escolhas. E viu o tamanho das perdas. E olhou para ela e se sentiu velha. Acabada, sozinha. E quando ouve falar que em Belém tem pão agora, talvez ela tenha pensado, puxa, por que eu não esperei? Por que eu não fiquei lá? Por que eu não aguardei como os outros aguardaram? Mas infelizmente algumas pessoas elas tomam decisões com base nas circunstâncias. E toda pessoa que toma decisões com base nas circunstâncias, mais tarde, com certeza, terão arrependimentos. Mas o fato dela ter entendido que o caminho era voltar, ainda que por não ter saída, Deus não desperdiça nada. E então Ruth enxerga na mulher sem esperança, na mulher que agora quer ser chamada de Mara, na mulher que diz que o Todo-Poderoso me trouxe desgraças, atribuindo a Deus as consequências das suas escolhas, quando na verdade ela estava apenas tendo consequências de escolhas. Deus não pode nos acompanhar para uma direção que Ele não apontou. Ele não vai terminar aquilo que Ele não começou. E às vezes algumas pessoas, elas têm a dificuldade de entender essas coisas. Que o que a gente planta, a gente colhe. A órfã começa a chorar, aliás, as duas, Ruth e Orfa choram, quando Noemi fala, voltem para a sua terra, para os seus deuses, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Aí Orfa dá um beijo na sua sogra e volta para as moabitas. Volta para os seus deuses. Porque Orfa é esse tipo de gente que define também a vida em função das circunstâncias e não é capaz de aguentar um momento forte de pressão e não está disposta a uma vida com riscos. Orfa prefere voltar para um lugar que pode estar ruim, mas pelo menos é conhecido. Pode não estar nada bom, mas pelo menos eu conheço. Ruth já não. Ruth é aquele tipo de gente que aguenta pressão, que está disposta a correr riscos, que não enxerga a zona de conforto como sua segurança, mas enxergou na mulher que não tinha nada aparente para dar a ela e deixou claro que não tinha nada a ver com aquilo que ela podia ou não dar, mas com a linhagem dela. Ela enxergou em Noemi algo muito maior do que aquele momento que ela estava vivendo. E ela ambicionou aquilo. Noemi fazia parte do quê? De uma linhagem. A linhagem de quem? De Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Josué, de Caleb.
Ela fazia parte de um povo que vinha rompendo por gerações. Ela fazia parte de uma nação que tinha uma promessa, que tinha um Deus conhecido em todas as outras nações. E ela quis aquilo para ela. Enquanto a órfã dá o beijo e volta, ela bate o pé e diz: não adianta insistir, porque ninguém me faz arredar o pé daqui. Quando a Noemi percebe que ela está realmente decidida ao que está escrito, ela para, porque ela viu que a Ruth estava decidida e que ninguém ia mudar a decisão da Ruth. E ali a Ruth estava fazendo uma risca no chão. E ela ia mudar a vida dela e a nossa vida para sempre. Porque sem Ruth não tem Davi, a bisavó de Davi. E sem Davi não tem o Salmo 23, 91. Não tem todas as histórias incríveis e salmos. Sem Davi não tem Jesus, porque ele é um descendente de Davi. Olha o que uma decisão pode fazer. Quanta coisa pode acontecer com uma decisão. Num momento que, quando ela olhou para Noemi, Noemi não tinha nada, era só uma senhora amarga, que não tinha nada para oferecer a ela. Mas fazia parte de uma linhagem de vencedores, de príncipes do Senhor, que tinha promessas incríveis de um grande rei. Quando a gente pensa em Judas, lembramos daquele que também deu um beijo no Senhor e o trocou por 30 moedas. Por fim, a jogou fora, se enforcou. Judas não tem um livro escrito como Mateus, Marcos, João tem, e tantos outros que foram impactados e fizeram história. Lucas, que veio depois e tem o seu livro, mas também tem o livro de Atos, e que veio aquele que foi gerado muito depois, o nosso querido Paulo, que nos edifica, e a nossa vida não seria a mesma sem ele. Mas Judas não. Judas preferiu dar um beijo de falsidade e trocar tudo que era tão grande por um grande engano, por um momento que ele achou que estava obtendo mais lucro, mais vantagem. E aí nós olhamos aqueles que ficaram, podem até ter fugido, mas retornaram e aguentaram firme e fizeram uma história incrível, porque eles abraçaram aquilo que no momento era dor, era desafio, era sofrimento. Mais tarde, e a mesma unção que estava neles está em nós. Porque nós também fazemos parte dessa linhagem. Eles romperam e por causa deles e de tantos outros, nós estamos aqui.
E se nós fizermos um bom trabalho, daqui muitas gerações, algumas pessoas vão poder dizer, nossos netos, bisnetos, trinetos, da história daquela bisavó, Ruth, as Ruths, que tomaram uma decisão difícil, que não foi na emoção, porque se ela fosse movida por sentimentos, ela teria feito o mesmo que Orfa, porque naquele momento, de forma natural, parecia mais vantajoso voltar para Moabe, para os seus deuses. Mas ela enxergou algo muito maior que não estava aparente. Sabe aquelas coisas que você enxerga que você não pode ver a olhos nus? Isso é uma visão espiritual. Ela enxergou em Noemi uma linhagem de vencedores e a promessa do grande rei. E ela quis pagar aquele preço. Ela sai do país dela, da cultura dela, para um país e uma cultura que ela não conhecia, para catar espigas do chão. Mas a fama dela começa a correr em toda Belém, da moabita, que tinha deixado sua terra e tudo mais, para seguir uma senhora e cuidar dela. Tanto que a expressão do próprio Boaz é: eu ouvi falar do que você tem feito por sua sogra. Ou seja, a cidade estava comentando sobre o que a moabita estava fazendo pela Noemi. E tinha gente olhando e vendo o que a Ruth estava fazendo. Às vezes você acha que ninguém está vendo, que Deus não está vendo o que você está fazendo, as decisões que você está tomando, os passos dolorosos que você está dando. A Bíblia diz, você pode ler todo o texto, todo o capítulo, o livro de Ruth, que é pequenininho, você vai ver que ela chegava cedo e ia embora à tarde, atrás dos ceifeiros, respigando, que era catando as espigas que caíam do chão. E ela estava sendo vista. Até que aparece o solteiro da cidade, influente, que era parente do marido da Noemi. Ela não sabia que aquele campo, Deus a direcionou para o campo do Boaz. Que poucos versículos depois, a catadora do campo vira a dona do campo. A moabita agora é aceita entre o povo de Deus. Se casa com Boaz, que se torna o seu resgatador. Engravida de Obed, que quer dizer servo adorador. Gera Jessé, que gera Davi. E aí o livro de Ruth termina com as mulheres, que quando a Noemi chegou, dizia, é a Noemi mesmo, estava tão destruída, acabada, envelhecida, amargurada, mas será que é a Noemi mesmo? Espera aí, parece, mas não sei, parece que está muito judiada.
Que é assim que às vezes podemos chegar após uma temporada fora da direção de Deus. E agora essas mulheres falam: ah, Noemi, no final, você perdeu seus filhos, mas agora Noemi tem um filho, porque ela pega Obed e põe no colo e começa a cuidar dele. E elas falam: ele vai ser mais do que muitos filhos para você, e vai cuidar de você. E termina a Noemi restituída, com Obed nos braços, cuidada, alegre, honrada, exaltada em toda Belém, porque ela tomou a decisão de voltar. E nós vemos uma Ruth que mostrou para nós que isso é o verdadeiro amor. Ela se comprometeu com Noemi. Porque algumas pessoas se apaixonam, outras se comprometem. Algumas pessoas ficam por um tempo, outras assumem a responsabilidade. Porque elas enxergam algo maior do que suas circunstâncias e seus sentimentos. E ela enxergou em Noemi aquilo que somente uma visão espiritual poderia dar. Ela quis aquilo para ela. E agora ela passa a viver em Belém. Passa a ter influência e credibilidade. De catadora de espigas de um campo, se torna dona do campo. De moabita, que por 10 gerações não podia entrar na presença do Senhor. Agora ela entra para a genealogia do Senhor. Ela se torna a bisavó do grande rei Davi. E isso só foi possível porque num momento da vida dela, ela tomou uma decisão que para qualquer pessoa, de forma natural, não fazia sentido. Mas ela decidiu. O que Noemi podia dar para ela? Noemi não podia nada, mas o que Noemi significava. Ela quis aquilo. E a vida dela foi mudada. Foi transformada. E ela tem um livro na Bíblia que leva o nome dela. Porque ela lá dentro entendeu: eu posso ter nascido em Moabe, mas eu não sou uma moabita. Eu não vou carregar a carga de uma moabita. A órfã decidiu continuar andando com as moabitas. Nós não sabemos o que foi feito da órfã, mas nós sabemos tudo sobre Ruth. Nós somos edificados com a história da Ruth. A Ruth prega para nós toda vez que nós lemos o livro dela, todas as vezes que nós lemos os Salmos de Davi, porque foi por causa da decisão da Ruth que veio Obed, que veio Jessé, que veio Davi. Você já parou para pensar quantas coisas incríveis algumas pessoas estão deixando de viver
e de proporcionar, porque elas são egoístas, sentimentais, orgulhosas, interesseiras. Porque elas são órfãs, elas choram, elas dão beijinhos, mas elas não querem o risco. Elas não querem os rompimentos, elas não querem as dores de se tomar uma decisão por algo novo, por um rompimento. Ela estava rompendo com a cultura dela, com o país dela, com o sistema daquele lugar, com a carga daquele lugar. Ela queria uma outra coisa para a vida dela. E ela foi em busca disso. E por causa dessa decisão, olha quanta coisa foi gerada. Quantas mudanças aconteceram. Quando você toma uma decisão, essa decisão não afeta só você, mas vai afetar gerações. E toda pessoa que só toma decisões pelo o que eu vou levar, o que eu vou ganhar com isso, elas não constroem muita coisa, se é que constroem alguma coisa. Mas tem aquelas que estão dispostas a ficar lá, dia e noite no sol quente, sendo fiel no pouco, catando espigas para levar comida para uma senhora. Não era a mãe dela, não tinha nada para dar para ela, mas ela enxergou uma linhagem. Ela enxergou Deus. Ela quis o Deus da Noemi. Ela quis o que ela representava no mundo espiritual. Ela teve fome por aquilo. E ela abraçou o risco. E ela decidiu mudar tudo na vida dela. Tudo. Para abraçar algo que momentaneamente parecia perda. Mais tarde todo mundo vê. Todo mundo viu. Todos nós estamos vendo. O que uma decisão, quando as circunstâncias dizem não, quando tudo aponta e diz, olha, você vai ter perdas, você não vai ter ganhos. Aponta para um fracasso, porque o que você vai ganhar com isso? Você vê que ela não estava em busca de algo material naquele momento. Mas quando você busca as coisas espirituais, tem uma busca maior do que algo palpável, não tem como. Salomão pediu sabedoria, Deus deu todo o resto. Você busca, ela buscou Deus da Noemi, a terra da Noemi. Foi isso que ela falou. E ela atraiu para ela todo o favor daquela escolha. Aquela escolha proporcionou muito favor para ela. Todo favor. Uma mudança de vida. A que catou espigas no campo virou dona do campo. E uma das mulheres mais influentes do lugar. Ela foi aceita de tal maneira que os nobres da cidade disseram que Deus faça com essa moça, como fez com Sara, Rebeca, Raquel, Lia, como ele fez na vida das matriarcas. Que ela também construiu uma grande história. E construiu, porque eles liberaram uma palavra de bênção sobre ela. Boaz aceitou ser o resgatador dela, da Noemi, daquilo que era da Noemi. E tudo que era da Noemi foi resgatado. Ela sofreu restituição, não só a restituição material, mas de um lar, de uma família.
até de filhos, porque Obed, como está escrito, significou na vida dela muitos filhos. E você sabe que esse encontro, por entrar e fazer a coisa certa e ser guiada para o campo certo e terminar com esse resgate, esse Boaz não necessariamente tem que ser só a figura, né, literal de um homem que resgata e que casa e que gera, mas muitas vezes o encontro com aquele sonho antigo, com aquele projeto, com aquela pessoa, porque ela estava sendo observada e ela foi beneficiada. E quando você faz a coisa certa, você é observado. Quando você está fazendo a coisa certa, parece que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. E talvez alguém que Ele vai usar para favorecer está vendo. E de repente, vem aquele Boaz que começa a te favorecer, que é um instrumento de Deus para favorecer. E tudo porque uma decisão de ficar com aquilo que momentaneamente era o mais difícil, era o risco, por enxergar algo muito maior, que foi a linhagem dela, a parte espiritual, o que ela representava espiritualmente por causa do Deus dela. Tanto que ela disse, sua morte vai me separar de você, porque a sua terra vai ser minha, o seu Deus vai ser meu também. Eu quero o que você tem. Ainda que naquele momento nada parecia ser desejável, mas ela enxergou além. E essa decisão mudou a vida dela para sempre e a nossa vida. Porque o que seria de nós sem Davi? Não dá para imaginar a nossa vida sem ter o Davi. Porque nós temos o Davi através das histórias do Davi, dos salmos do Davi. E nós só temos Davi por causa de Ruth. Senão não teríamos. Então você vê que uma decisão pode nos levar a coisas tão poderosas. Uma decisão corajosa, radical, dolorosa, pode nos levar a resultados tão surpreendentes. E termina o livro, começa o livro da Ruth, com essa família indo para Moabe, com mortes, zero de conquistas. Aí ouve falar que Deus socorreu Belém, o seu povo. Com Noemi decidindo voltar, com a choradeira de um momento decisivo, né? Aquele momento decisivo, o que vamos fazer? Com ela chegando, arrebentada, sem saber o que ia fazer da vida. E Ruth correndo para conseguir comida, catando do chão. Leia o texto, você vai ver. Literalmente catando a comida do chão. Mas termina com ela sendo resgatada, casada com o dono do campo, se torna a dona do campo, dando à luz a Obed, com ela honrada por toda aquela sociedade, por aquela nação, por aquele povo. E Noemi, segura e protegida, com a história totalmente mudada e reescrita. Porque ela voltou, porque Ruth ficou com ela,
porque escolhas corretas foram feitas, porque Ruth pagou um preço doloroso e Deus honrou aquele risco, aquela decisão arriscada, aquele rompimento, aquele momento difícil de ficar no sol quente. Você vai a Belém, meu Deus, que sol, imagina aquele sol, catando as espigas do chão, para levar para sua sogra. Mas ela foi tão recompensada. E a história dela continua, continua e continua. Porque eu estou falando sobre a Ruth, aquela que nem podia, por 10 gerações, entrar na presença do Senhor. O povo maldito, imoral, agora está na genealogia do Senhor. É a bisavó do rei Davi. Porque a vida é feita de escolhas. E quando você toma a decisão certa de fazer, não o que é fácil, mas aquilo que é preciso, quando você enxerga, como ela enxergou, algo muito maior, que só alguém com uma visão espiritual poderia ver. Ela quis aquela linhagem, fazer parte daquele povo, daquele Deus, ela quis aquele Deus. Ela quis tanto que ela pagou o preço. Mas no final, lá estava a recompensa imensa. Então, com a mão no coração, os seus olhos fechados, tenho certeza que o Espírito Santo está dando a você condições de ver coisas que talvez você não estava vendo, de entender coisas que talvez não estava entendendo e de tomar decisões que com certeza vão mudar o resto da sua vida. Levanta. Quais as decisões nós vamos tomar hoje? Com que nós vamos romper? O que vamos abraçar? Quais os preços que nós decidimos pagar, que momentaneamente podem parecer não ser muito inteligentes. A Ruth, coitadinha, ela não vai ser aceita no meio daquele povo. Ah, coitada da Ruth. Seguiu uma velha, amargurada, viúva, indigente. Ah, coitada da Ruth. Deixou sua terra para ser estrangeira numa terra. Aquele povo não vai aceitá-la. Ah, pobre Ruth. Que bobagem Ruth fez. Talvez chegou notícias lá em Moabe. Sabe, eu fiquei sabendo que a Ruth está na pior. Está catando comida do chão. Você não tem noção. Coitada dela. É, bem que eu imaginei.
essa história de seguir a Noemi e arrebentar com a vida dela. Mas deu um tempo, talvez as notícias em Moabe já foram diferentes. Rapaz, você não sabe o que aconteceu com a Ruth. Você não há de ver que ela se casou com o homem mais rico da cidade e ele foi o resgatador da Noemi e tudo foi restituído a Noemi e ela virou a dona do campo que ela catava espiga do chão. Rapaz, essa história de princesa, Não, você está enganado. Isso só acontece em contos de fadas. Não, vá lá para Belém, para a casa do pão, e você mesmo vai poder ver. E aí talvez olharam para a órfã, na mesma vidinha, e começaram a fazer a comparação. A órfã fez a escolha que parecia segura. A Ruth a escolha arriscada. Até louca. Mas no final, aquele preço, o preço que ela pagou atraiu para ela resultados incríveis, sobrenaturais. Oh, meu Deus, nesta manhã maravilhosa de domingo, em que nós entramos num mês novinho, e nós consagramos esse mês, para que possamos ver a sua glória como nunca. E eu consagro esse dia ao Senhor. E eu abro o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. E eu tomo posse de um dia de mudanças, de crescimento, de avanços. Um dia, Senhor, onde chaves vão virar, mentes serão renovadas, corações trocados, decisões tomadas, que vão mudar o resto da vida dessa pessoa. Eu abençoo o teu povo, e eu tomo posse, Senhor, de todas as mudanças, de todas as restaurações e restituições. Eu tomo posse de todos os projetos que nós fizemos bem no início desse ano. E eu tomo posse que nós vamos fechar esse ano como o melhor da nossa vida até então. Vivendo sonhos de uma vida que nunca nem sequer pensamos, porque sua palavra fala que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Eu consagro o teu povo para a vitória. E eu oro para que essa palavra tenha iluminado corações de tal maneira e que decisões estejam sendo tomadas agora, porque a vida é feita de decisões. E quando nós decidimos a nossa vida pela fé, não pelo que sentimos, pelo momento, mas pela fé, nós atraímos favor para a nossa vida. Nós atraímos mudanças para a nossa vida. Nós atraímos milagres. A história de Ruth é uma história de milagres. A história de Ruth é uma história de superação. Nós vemos alguém que naturalmente não teria chance nenhuma, que já estava fadada, porque ela também era viúva, a um fim rasteiro, pequeno, mas uma decisão difícil, uma decisão. Judas não quis a cruz. Ele não quis a cruz.
Judas não tem nenhum livro. Judas não tem um legado de bênção. Judas não deixou nenhuma boa influência. Judas não vai estar entre os 12 apóstolos que a sua palavra fala. Judas não vai sentar à mesa do grande banquete. Judas jogou tudo fora, porque ele não quis a cruz. Orfa também não quis os sacrifícios que aquela decisão demandavam. Ah, Senhor. Mas Ruth sim. Ruth abraçou uma decisão desafiadora. Que parecia uma loucura. Mas olha o que essa decisão, com certeza dolorosa, sacrificial, atraiu para a vida dela. Que exemplo, que história. É impossível ler a história de Ruth e não nos emocionarmos e sermos tão edificados. Eu oro para que hoje essa palavra traga revelações profundas para cada pessoa. Que cada um veja coisas que não estava vendo, entenda e tome decisões. Porque quando nós pagamos o preço certo, aquilo vai atrair para nós um resultado. Que mais tarde, é o que está escrito, mais tarde, quando Neemias tomou a decisão de sair do lugar mais bonito, ir para um lugar feio, destruído, com gente caída, abatida, aquilo não parecia fazer sentido. Agora, mais tarde, o que seria de nós sem a fé de Neemias? Quantos que foram transformados pela fé de Neemias? É mais tarde. Nem todo mundo está de olho no mais tarde. Mas ainda existem Neemias e Rutes, como também existem os Judas, as órfãs. Mas eu acredito que aqui nós temos Neemias e Rutes, que já se levantaram, decididos a pagar o preço certo, a fazer a coisa certa, a arriscar, a sair do lugar confortável e aparentemente seguro, a dar passos de fé, enxergando algo que aos olhos humanos ainda está invisível, mas mais tarde vai se tornar palpável, com resultados tão grandiosos. Eu oro para que esse Espírito tome a igreja, para que essa palavra impacte os corações, e que um povo forte já tenha se levantado com decisões corajosas, firmes, rompedoras, Senhor, sacrificiais, porque o resultado é sempre uma grande vitória. Passa do teu sangue sobre nós, acampa os teus anjos aqui, assume essa reunião, se manifesta poderosamente, fala aos nossos corações, continue falando, e que no término desse dia, Senhor, quando tudo fechar e encerrar, que saia um povo completamente diferente, com decisões fortes e corajosas, para a honra e a glória do teu nome.
Obrigada por tudo. Eu te amo, eu louvo o Senhor pela sua fidelidade e eu peço, assuma esse trabalho para que possamos crescer e avançar de fé em fé. E o seu nome assim será glorificado na nossa vida. Porque o seu nome não foi glorificado na vida da órfã, nem de Judas, mas foi glorificado na vida da Ruth, do Obed, da Noemi, do Davi e de tantos outros. Muito obrigada por tudo. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.